O partido Rede Sustentabilidade pediu nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal a anulação de uma nota técnica da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e também do secretário Hélio Angotti Neto, que conversa conosco agora, aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo. Boa noite. Um grande abraço aí a todos, a todo mundo que está assistindo a gente. É uma honra estar aqui com vocês. Secretário, quais as providências agora diante desse pedido feito pela rede? Essa nota será retirada do ar ou será alterada? E pergunta ao senhor se o senhor foi o único autor, foi uma iniciativa individual do senhor ou não, se esse texto passou pelo ministro Marcelo Queiroga. Essa nota técnica, na verdade, ela tem o objetivo de subsidiar o processo decisório de acatamento, de aceitação ou não aceitação das diretrizes terapêuticas que foram elaboradas. É uma nota técnica que cabe a mim produzir, essa é uma questão de decisão da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos, que o nome mais simples é SCIT, que o nome é muito comprido, mas, enfim, depois que a Conitec faz uma recomendação, cria-se um relatório, e esse relatório, então, vem para a SCIT, onde eu sou o secretário, e o secretário precisa se posicionar, se ele acolhe ou se ele não acolhe aquela recomendação. E essa nota eu fiz com base em critérios técnicos, éticos, administrativos, até de contexto, para mostrar a complexidade do processo decisório. E ali eu fundamentei a minha decisão. Então, a decisão foi feita, foi publicada no Diário Oficial da União, está lá fundamentada com mais de 70 itens de bibliografia acadêmica, vários recursos à legislação vigente, várias referências a documentos do Ministério da Saúde, consultoria jurídica. Então, ali eu fiz a minha fundamentação para a minha decisão. Eu sei que o assunto, às vezes, é polêmico, mas o que está acontecendo? As pessoas pegaram essa nota técnica e descontextualizaram uma tabela que consta nessa nota técnica. Essa tabela veio para a SCIT por meio de requerimento de pessoas que contestaram o que estava acontecendo na criação dessas diretrizes terapêuticas, para formar esse relatório que eu tenho que avaliar. Esse requerimento veio destinado de 5 secretarias aqui do Ministério da Saúde. É claro que eu não posso ignorar essa demanda. Então, esse é um dos elementos, das dezenas de elementos considerados para ajudar no meu processo decisório. Então, o que se pregou aí? A gente está vendo uma verdadeira campanha de assassinato de reputação, estão distorcendo, mentindo a respeito do conteúdo e estão falando que essa tabela seria uma tabela que mostraria, em tese, que tem evidência para tratamento e não tem evidência para vacina. Não é isso que a tabela mostra. A tabela mostra, na verdade, a assimetria de critérios utilizados para aprovar, recomendar uma tecnologia ou não. E ali uma flexibilização e uma simetria muito grande. No momento de emergência, é importante ter certa flexibilização. Há um grande risco envolvido, pessoas necessitando de soluções urgentes. É compreensível que seja feita a flexibilização. Agora, a assimetria de rigor chama atenção e é um elemento que influencia no processo decisório. O que aconteceu foi que gente imbuída de má-fé ou incapacidade de compreender o que se encontrava ali na nota técnica, é uma nota técnica elaborada com base em artigos científicos, em base em fatos. Então, alguém destacou aquele pedacinho da tabela, enfatizou ali uma comparação e, fora de contexto, ajudou a promover uma narrativa completamente falsa que está repercutindo aí na mídia. Mas só completando a pergunta, então, secretário, essa tabela que, segundo o senhor, foi descontextualizada, ela vai ser alterada ou mantida? A tabela, embora não esteja errada no contexto em que ela se encontra, nós até vamos optar por tirá-la, não vai mudar nada o parecer, não vai mudar nada o argumento, mas optamos então por retirá-la para fomentar a clareza, promover clareza nos instrumentos administrativos e evitar possível mau uso e incompreensão, certo? Mas isso não muda o parecer, isso não muda o argumento de que houve sim assimetria nesse julgamento e deve ser republicada a nota técnica sem essa tabela. É uma questão simplesmente demonstrativa, a tabela estar ali, mas infelizmente o mau uso que fizeram dessa nota técnica e a distorção gerou aí um grande ruído completamente desnecessário. Mais uma pergunta, secretário. Agora, José Maria Trindade.
Perfeito, secretário. Houve mesmo um grande ruído, só se falou sobre esse assunto hoje no mundo político, inclusive no Senado Federal e também na Câmara, né? Os parlamentares vão convidá-lo para ir dar explicações. Mas eu vou insistir com duas perguntas. As vacinas têm efetividade? Elas protegem? E o tratamento precoce deve ser adotado? José Maria Trindade, obrigado pela pergunta. Sobre o convite, rapidamente, estou à disposição para dar as satisfações necessárias, o tempo que for. Posso sentar, pegar item por item da nota, falar tranquilamente, responder todas as dúvidas, num clima de transparência, integridade. Foi por isso que eu fiz questão de publicar a nota e deixar tudo bem esclarecido, bem público mesmo. Sobre as vacinas, na época da aprovação, se tinha dados de eficácia naquele ambiente mais controlado, uma casuística mais delimitada. E o que vem acontecendo é que vem sendo publicados aí diversos trabalhos que estão buscando os dados de efetividade com maior rigor, né? Os dados vão sendo acumulados, a experiência no contato com essa nova substância e essas substâncias, na verdade, estão sendo divulgados, publicados, estudados. Inclusive, recentemente, o Ministério da Saúde financiou um trabalho sobre aquela questão da dose de reforço utilizando diferentes vacinas, e tudo isso é para ser justamente publicado e levar transparência para a população. É um cenário que ainda se desenvolve. Os efeitos colaterais, os efeitos adversos de qualquer substância que é colocada no mercado precisam ser acompanhados aí por anos. E essa é uma missão, é um dever que o Ministério da Saúde tem que fazer. No meu caso, eu estou na secretaria que cuida mais de fomento da ciência, de publicações, de pesquisas. Agora, essa vigilância tem sido feita aí pela SVS, com apoio também da Secovid e com todo o apoio necessário das demais secretarias. Quanto ao tratamento precoce, ou tratamento em fase de replicação viral, ou fase inicial da doença, ainda muito precisa ser pesquisado, com certeza. Hoje, a ciência está evoluindo nesse aspecto. O que na nota eu discordei? Eu discordei na nota de uma afirmação feita de que já está pacificado e sedimentado que certas terapias comprovadamente não teriam efeito. Então, ali na nota, eu coloco os critérios técnicos dessa contestação. Eu falo, não podemos afirmar isso. Primeiro, a casuística necessária, o número de gente participando de uma pesquisa para você afirmar que funciona ou que não funciona num tratamento precoce, por exemplo. E vamos lembrar, gente, olha só, o tratamento precoce tem gente que melhora com ou sem o remédio. Então, você, para comprovar o efeito de um remédio, você precisa de uma casuística muito maior, né? E a casuística e os poucos trabalhos demonstrados na nota, no meu entendimento técnico, e eu deixo isso bem transparente, bem claro lá, não são suficientes e não têm a qualidade suficiente para levar à conclusão daquele relatório. Essa foi a minha manifestação. Ali eu estou falando, então, que funciona? Não, não há como afirmar com aqueles dados do relatório que funciona. Há ali uma série de observações, mas o que eu afirmo também na nota técnica é que muitos trabalhos não foram considerados, não foram incluídos numa análise mais geral, mais ampla, não somente sobre os efeitos, mas também sobre os efeitos adversos dessas medicações. Então, na minha compreensão, faltou ali uma série de evidências que poderiam ter enriquecido o trabalho, e é muito precoce para chegar na conclusão que o grupo elaborador daquele relatório fez, né, nesse relatório que seria, se fosse aprovado, publicado como diretrizes terapêuticas. Não há segurança nesse momento para chegar naquelas afirmações que estão ali. E a nota técnica, ela traz o quê, José Maria Trindade? Ela traz uma simples decisão. Ou eu aceito aquele relatório de recomendação das diretrizes, ou eu não aceito. Então, não é uma questão de estabelecer ali política pública de saúde, de falar, né, o que eu acho, o que eu não acho, e aquilo virar alguma forma de dispensação de remédio, não é nada disso. É só aceitar o relatório ou não aceitar. E ali eu coloquei as minhas razões para julgar que o cenário científico ainda está incipiente. Ainda precisamos aprender muito, é uma doença nova, é uma doença aguda, o cenário muda todo dia. Por exemplo, tem o Hospital Johns Hopkins, né, um dos maiores hospitais do planeta Terra, que mexe com pesquisa de ponta. No protocolo do Johns Hopkins, por exemplo, eles colocam, até 7º dia, se eu não me engano, o uso de uma substância que não foi abordada nessas diretrizes terapêuticas. Então, assim, precisa aumentar o escopo, precisa melhorar a visão e a gente precisa estar aberto ao debate científico. Minha preocupação
é essa tentativa, às vezes, de calar o debate, de silenciar as pessoas, de ridicularizar quem discorda de você. Isso aí não faz bem para a ciência, não faz bem para a democracia, não faz bem para ninguém. Mais uma pergunta, secretário, agora, Augusto Nunes. Vou fazer uma pergunta não ao secretário Elian Gotti, mas ao cidadão Elian Gotti. O que o senhor pensa de um partido que apresenta mais petições ao Supremo Tribunal Federal do que projetos de lei à Câmara ou ao Senado? Olha, Augusto Nunes, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a pergunta. Eu acho que nós temos poderes, né? O legislativo ele precisa estar dialogando, debatendo, apresentando leis e participando do jogo democrático. Então, os partidos precisam compreender o jogo democrático na minha visão de cidadão. E no jogo democrático, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E para manter a paz e seguir adiante com tranquilidade, com diálogo, com debate, a gente precisa entender, às vezes, que não dá para impor a vontade de uma minoria sobre a população do Brasil, desrespeitando a democracia. É uma opinião minha, pessoal, como cidadão. Existe um jogo democrático, a população se manifesta nas urnas, os partidos estão aí representando a vontade da população e eles têm que respeitar esse jogo democrático que eu entendo que é pertinente para que a gente consiga caminhar. Ana Paula Henkel. Boa noite, secretário. Bom, assim como o governo do Japão deixou muito explícito, né, as contraindicações, os possíveis efeitos colaterais da vacinação em crianças, isso já está sendo feito no Brasil de maneira bem explícita, né? Às vezes a gente custa achar alguma informação em relação a isso. E a minha outra pergunta também seria em relação às matrículas escolares. Já há casos de escolas, eu tenho recebido assim centenas de relatos de pais de escolas que estão condicionando a matrícula escolar à vacinação contra a Covid em crianças. O que o senhor aconselha a esses pais? Olha, Ana Paula, bem, nós estamos num governo que mistura questões liberais e conservadoras, liberal na economia, conservadoras na tradição, no respeito aos valores do cidadão brasileiro. E esse tipo eu vejo isso como um autoritarismo, de segregação de pessoas, de redução de direitos constitucionais. Esse tipo de atitude, eu não vejo embasamento científico adequado nisso, eu não vejo embasamento em termos de direitos humanos. Isso é uma invasão na família. Eu, pessoalmente, minha avó, ela nasceu na Alemanha, ela foi filha de judeu, foragido da Segunda Guerra Mundial, ela sentiu na pele toda essa segregação, toda essa rotulação que eu estou vendo aí acontecendo no Brasil. E, assim, eu sinto muita falta dela, eu sinto saudades dela, mas eu agradeço a Deus porque Deus a levou. Ela está com ele, isso é o que eu acredito. E nesse momento ela não está vendo essa vergonha que está acontecendo no nosso país. Essa escalada do autoritarismo, que se reveste de sanitarismo, isso é uma distorção da saúde pública. Então, assim, onde está o princípio da universalidade do SUS? Onde está o princípio de você dar acesso universal à educação? Foi para o ralo, então? Não há nenhuma outra solução? Então, isso para mim me fere profundamente como cidadão, fere o que eu acredito ser aquilo que é bom para um país. Não vejo embasamento científico adequado para essas atitudes e a gente vai pagar muito caro se essas medidas forem adiante, na minha compreensão. Eu acho que se a gente não defender a liberdade hoje, se a gente não defender nossos valores, nossos filhos pagarão muito caro. E para fecharmos, secretário, a pergunta do Guilherme Fiuza. Secretário, boa noite. O senhor mesmo fez referência a um espírito de má-fé naqueles que deturparam aí os dados da nota, né? Evidentemente que aqui a gente fala muito diretamente à nossa audiência, nós estamos vendo uma politicagem de um partido político tentando a cumplicidade do Supremo Tribunal Federal no ano de eleição contra o governo, tentando dizer que o governo é negacionista, etc., etc., aquilo que a gente já viu. Agora, secretário, nós estamos ao mesmo tempo, não sei se está cortando aí a minha conexão, Vitor. Está dando para ouvir bem, Fiuza, pode seguir. Está dando para ouvir, Fiuza, pode seguir. Alô?
Você nos ouve, Fiuza? Parece que o Fiuza que não está ouvindo sim. A gente, é isso? A gente estava te ouvindo bem, Fiuza. Agora você nos ouve, a gente estava te ouvindo bem também. Pode concluir. É que o meu retorno travou aqui. Então, secretário, a pergunta é a seguinte. Este partido, ele pretende, como o senhor mesmo demonstrou, esse tratamento imediato, precoce, etc., isso só vai virar ciência se a experiência clínica puder progredir, se a discussão em torno dele puder progredir. E esse tipo de ação, como o senhor também assinalou, é uma ação estigmatizante. O senhor mesmo, pessoalmente, está sofrendo uma ação de coação nesse momento, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: não é necessário um tipo de reação a essa conduta, se estivermos certos de que é uma conduta de má-fé, no sentido de libertar justamente o debate desses que querem um embargo com motivos que a gente não consegue entender exatamente? Olha, Fiuza, sobre qual conduta tomar, eu acho que aí as devidas condutas, as devidas ações no campo jurídico, se for o caso, deverão ser tomadas, né? Agora, estranha muito alguém querer suprimir o debate. Ninguém que está bem intencionado tenta suprimir o debate. Então, eu acho que a conduta mais imediata a ser tomada é ter coragem e fazer frente ao cenário e se colocar. Não importa se você concorda, discorda, mas você que converse, que traga argumentos, que traga ciência, que busque a ciência, mas quando você suprime um discurso, isso é uma das atitudes mais anticientíficas e capazes de comprometer a inteligência de um povo todo. Nós não podemos perder nossa liberdade de discussão. Então, uma primeira conduta é o seguinte: dialogue, fale, exponha os dados, exponha os fatos, faça igual eu estou fazendo. Eu peguei a nota técnica, coloquei ela em público, para dar total transparência, colocando tudo o que aconteceu nesse processo. Agora, o que as pessoas pegam, na verdade, é o seguinte: elas pegam um elemento, descontextualizam, não leem, falam que a nota está dizendo uma coisa, mas não mostram aonde que ela está dizendo aquilo dentro do contexto. Na verdade, a maioria nem lê, mas já conclui pelas fake news, né, pelas falsidades que estão escutando aí, circulando em certos grupos de imprensa que, infelizmente, ressoam essas mentiras. Então, isso tudo vira um grande teatro macabro, né? Um teatro de mentira, de falsidade e de supressão do diálogo, né? Então, as pessoas usam esses rótulos totalmente chulos, o negacionista. Não, veja bem, a ciência evolui com base na contestação. Então, não interessa se concordam comigo ou discordam, mas que contestem, tragam seus argumentos. Se vão falar alguma coisa dessa nota técnica ou das várias outras notas técnicas do governo, enfim, tragam os argumentos, né? Mas essas rotulações, esses preconceitos, né? esses autoritarismos realmente não promovem o diálogo. Não é questão de fazer abaixo-assinado, pedir para derrubar, né? Vamos fazer um movimento, xinga, faz o cancelamento, o assassinato de reputação. Isso aí é a coisa mais autoritária, mais anticientífica e um dos elementos mais perigosos para o futuro da nossa nação que eu vejo hoje nesse cenário. A ciência brasileira não vai se aproveitar disso aí. Eu lamento muito pelo cenário que eu vejo, essa politização e essa divulgação de falsidades. Isso aí está gerando pânico, gera incompreensão. Eu sei que muita gente usa isso aí para guerra política. É lamentável que as pessoas ainda estejam dispostas a fomentar a guerra política no meio de uma pandemia. Graças a Deus, se Deus quiser, a gente deve estar chegando aí perto do fim dela. Eu peço isso a Deus todo dia, certo? Mas é lamentável que tenha gente que se preste a esse papel mesquinho, pequeno, cruel, né, e que desrespeita as nossas famílias. E que alguns órgãos de imprensa se contentem em transmitir falsidade, né, fomentando aí, desinformando e gerando pânico, gerando incompreensão e fazendo aí atrito desnecessário com a população. É lamentável tudo isso. Mas a solução, Fiuza, eu não sei a solução exata qual seria, mas precisamos ter coragem de falar o que tem que ser falado. Precisamos enfrentar esse cenário de peito aberto, procurando falar a verdade. É isso que importa. Se vai agradar, vai desagradar, não interessa. Interessa falar a verdade e não aceitar a supressão do debate. Enquanto a gente conseguir avançar assim, enquanto tiver gente corajosa para fazer isso nesse país, eu tenho esperança para os meus filhos aqui nesse país.
Muito bem, nós ouvimos aqui o secretário Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Mais uma vez, secretário, obrigado pela entrevista, um bom começo de semana por aí, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite para todos, muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, gente. Nós é que agradecemos.